Capítulo 6. Fé e Fúria. Direção Marcos Pimentel, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, 2019. 103 minutos. Documentário que aborda os conflitos religiosos existentes em favelas e subúrbios do Rio de Janeiro e de Belo Horizonte. O crescimento desenfreado das igrejas evangélicas e suas relações com os traficantes que comandam as comunidades tem provado um desequilíbrio de forças religiosas nos morros e favelas, resultando em inúmeros casos de intolerância religiosa que interferem não somente na prática de cultos, mas também na estruturação do território e no comportamento de seus habitantes. Fé e Fúria aborda a conduta dos traficantes evangélicos, revelando como religião e poder caminham juntos nas periferias das grandes cidades brasileiras e alimentam a crescente onda conservadora que paira sobre o país. Fé e Fúria, por Bianca Dias. Os caminhos para entrar em contato com o sensível e os aspectos mágicos e enigmáticos da existência são muitos e heteróclitos. No filme Fé e Fúria, Marcos Pimentel faz uma aposta precisa na elucidação dos modos pelos quais as experiências, crenças e instituições religiosas incidem sobre as vidas subjetiva e coletiva. Se Deus é um nome que damos ao que transcende e escapa, se a religião é o testemunho de nossa incompletude essencial, da falha ontológica que nos constitui como sujeitos, cabe percrustar os caminhos da invenção de ficções que orientem nossa existência coletiva. Fé e Fúria se debruça sobre conflitos religiosos existentes nas favelas e subúrbios de Rio de Janeiro e Belo Horizonte para analisar o recrudescimento da crescente onda conservadora no país, que surgiu essencialmente de uma relação com a religião que deixou de ser fonte articuladora e aglutinadora de sentido e cria uma espécie de vazio ético e existencial que culmina em devastadoras consequências no âmbito social e político, nas trocas simbólicas e na relação com a alteridade que vão da intolerância religiosa aos gestos mais extremos de extermínio da diferença, culminando, por exemplo, na destruição de terreiros por traficantes evangélicos. Em depoimentos colhidos a partir de uma abertura para o desconhecido, Marcos Pimentel avança em uma escuta fina, acolhendo a fé a partir do enigma e da singularidade, como na figura excêntrica de um sujeito que doa o seu corpo ao iluminado do gozo, numa suspensão que habita os limites da body art e da religião, como se todos os vetores identificatórios se confundissem. O campo da fé se abre, de maneira a implodir tudo o que estava ajustado até então. Ali, a primeira carne é imolada, ofertando ao olhar uma relação literal do sacrifício que agora cede, através de uma nova economia psíquica produzida pelo capital, a promessa de um gozo sem limites. A dimensão religiosa e política se enuncia desde o título do documentário. Fé e Fúria se tornam indissociáveis e a condição de desamparo, que não é contingente ou passageira, mas fato que estrutura as relações, toma o centro das filmagens em que se investigam os destinos morais e éticos da incerta condição humana e de uma espécie de política do ódio, intrínseca ao neopentecostalismo. Freud escreveu 3 obras seminais sobre a questão religiosa: O Futuro de uma Ilusão, O Mal-Estar na Civilização e Moisés e o Monoteísmo. De leituras múltiplas e distintas sobre o fenômeno religioso, os textos abordam o lugar da religião como resposta de uma necessidade de defesa contra a força superior e esmagadora da natureza, surgindo daí o impulso de retificar as deficiências da civilização. Dessa espécie de desamparo que sustenta o discurso religioso, surgem incidências diversas na vida coletiva, desde as mais agregadoras e que dão referências simbólicas aos sujeitos no social, até o uso da fé como objeto de compra e venda, de acordo com a lógica mercadológica, numa espécie de comércio religioso que se apropria de promessas e símbolos do neoliberalismo e incentivam a produtividade e a utilidade do sagrado, de modo a aniquilar a relação com a magia e o mistério, sem que o sujeito possa recolher aquilo que existe de surpreendente,
de improvável ou de inquietante numa crença. Se a religião é uma forma de fazer frente às ameaças da natureza e da impiedosa decrepitude do corpo, há também em jogo no contemporâneo uma nova configuração, revelada em cada fala do filme. Uma espécie de desencantamento nos sistemas de crenças, desencantamento também forjado na miséria e no abandono, no espaço em que o sujeito é abandonado por tudo e, sobretudo, pelo Estado. E é nesse vão, nessa imensa rachadura social, que as igrejas neopentecostais desbravaram um campo de ação. A maneira como o espaço público foi dominado pela domesticação evangélica impressiona, pois se trata de um projeto sólido que penetrou um território aberto pelo abandono do Estado, culminando na apropriação da periferia a partir de uma lógica moralizante e capitalista. O filme captura imagens e falas que alertam para uma diferença fundamental entre as religiões de matriz africana e as evangélicas, no que diz respeito à maneira como a cartografia e o regime de visibilidades se adentram no mundo. As igrejas evangélicas compram todos os espaços da beira da rua, farmácias, padarias, restaurantes, galpões, onde constroem templos gigantescos, além de negociarem rádios e canais de televisão. Já os terreiros estão nos fundos de quintais, exaltando a precariedade e insistindo na singularidade de uma transmissão de outra ordem. O modo no qual aparecem no campo do visível situa a dimensão ética na apropriação e circulação do mundo e dos espaços. Os muros da favela são evocados como espaços políticos reconfigurados da loja neopentecostal, de mensagens construídas no cerne da própria comunidade a partir de referências da música ou do tráfico, para uma espécie de pasteurização do discurso Deus é amor, como modo de apropriação dos signos que, agora domesticados, indicam o caminho de mortificação da partilha do simbólico ou o modo no qual a questão do desejo e do mistério pode se afundar e se aniquilar totalmente. Nas mensagens dos muros, uma anunciação de um mundo que se aplana. Antes, território de pichações diversas que iam de letras de música até mensagens de amor, agora inundados por trechos bíblicos e palavras de ordem de pastores, unindo igreja e tráfico em cruzada contra os terreiros. Valendo-se de uma linguagem bélica criada dentro da lógica religiosa em grupos paramilitares que se autodenominam a partir de insígnias de guerra, como Exército de Deus ou Guerreiros de Jesus, sustenta-se a estética que veio delimitando a política nos últimos anos e culminou com a eleição catastrófica de um mito, que encarna autoritarismo e pregação moral, inclui defesa das crianças e opera na domesticação do infantil como política, na vigilância da sexualidade e de qualquer desvio assumido como alvo a ser combatido. Nessa guerra, as igrejas neopentecostais aprenderam a ler e decodificar os signos e o corpo da periferia, capturando seu balanço e ginga e modernizando a roupagem do evangélico, que agora pode abandonar o terno e a gravata e dançar funk, pode se apropriar de invenções nascidas na rua e investir na linguagem neoliberal, no design modernizado e nas mensagens edificantes como verdadeiros coachings, a delinear uma lógica de viver e consumir. O dízimo institui os jogos de poder. O pastor diz saber falar o dialeto do tráfico. Tudo é aplainado para que a totalidade encontre seu solo. Em nome de Deus, todo extermínio se justifica. Toda aniquilação encontra espaço. Mães de santo são impedidas de circular com roupas brancas, em uma destituição subjetiva alicerçada numa lógica brutal enunciada por um dos integrantes de uma facção criminosa. Nossa religião é o Comando Vermelho. Impossível não evocar a imagem que salta da sequência das falas, do branco ao vermelho, numa fotografia que tinge o mundo com a lógica bárbara. Entranhada nessas questões, encontram-se outras,
derivadas de feridas sociais profundas como o racismo. A cosmologia das religiões de matriz africana está ligada aos aspectos da ancestralidade negra, que são testemunho de uma ética singular, politicamente indócil a tentativas históricas e teóricas de manipulação. É uma cosmologia que articula a fé, a magia e o mistério como forma de resistência diante de um vasto mercado de autoajuda e de consolo religioso. Trata-se de um movimento fundado na emancipação de um povo que encontra na partilha um solo para reconstruir sua subjetividade. A religião, aqui, vem a ser um dos símbolos possíveis de análise do sujeito do desejo, uma possibilidade de resposta de autonomia. De outro lado, sem nenhum maniqueísmo, mas tomando partido, Marcos Pimentel empenha-se na tarefa que Jorge Didi Huberman propõe no ensaio Quando as Imagens Tomam Posição. Para tomar posição é preciso situar-se pelo menos duas vezes, em pelo menos duas frentes que toda posição comporta, pois toda posição é, fatalmente, relativa. O que importa é se colocar em relação às imagens, que não falam de forma isolada. A montagem do filme responde a um calendoscópio de imagens geradas por depoimentos que situam questões de intensa complexidade, articulando subjetividade e dimensão coletiva de maneira primorosa, construindo nossa potência de qualificação do visível e situando a questão da imagem na gênese do sujeito. Os temas da fé, da magia e do mistério atravessam o documentário de maneira profundamente psicanalítica. No seminário O Aturdido, Jacques Lacan ensina que os enigmas não são simplesmente os da vida, mas da propriedade do vivo, que ele chama de gozo, e situa aí o mistério do corpo falante, o real e sua relação com a pulsão, que poderíamos localizar na dimensão do que escapa e desafia a certeza, deslocando-nos ao inquietante da existência, a feição selvagem do mundo que reside na impermanência, naquilo que não se pode adivinhar e nos une irremediavelmente para além da patologia da imagem. Ideia que encontramos em Marie-José Mondesine, que situa o empobrecimento da experiência a partir do abuso de um olhar que cria ídolos e reduz o sujeito ao estado de objeto, retificando a imagem e criando uma crise ética que produz sintomas sociais alarmantes. Mondesine afirma: é nesse sentido que digo que há uma verdadeira patologia da imagem, a qual faz com que aqueles que não têm imagem de si mesmos, senão através de objetos, sejam reduzidos ao estado de objeto e persuadidos de que é a apropriação e o consumo dos objetos que vão lhes permitir construir uma imagem de si mesmos. Neste ponto, é preciso abordar a crise dos ícones e o estudo de Mondesine que dialoga com a questão central do documentário, o comércio e a circulação de signos até o comércio das coisas e a circulação das mercadorias, abarcando o monopólio da imagem e de sua significação, o que se localiza com extrema clareza nos ataques aos terreiros, sinalizando o totalitarismo que veda o acesso de cada um às operações simbólicas da palavra, impossibilitando a partilha da crença, que só ocorre quando se sobrepõe abertura para singularidade e contágio, contato com a ferida comum. As entidades guardam uma vibração íntima nas falas de mães e pais de santo. Elas salvaguardam a experiência de existir fora, apostando num território onde o indivisível deve aflorar junto à imagem, abrindo espaço para a aparição, para o transe, para a invenção, para a presença e para a ausência, para a cintilância e o desvanecimento. Se as imagens se apresentam como armas culturais por meio de uma luta ambígua que tanto produz como destrói imagens, ícones e emblemas, precisamos pensar sobre o ódio e o fanatismo nos diversos âmbitos da vida cultural, social e política. Ódio que se desloca para uma verdadeira guerra de imagens, pois se não existe uma imagem da verdade, é preciso que se possa sustentar as mediações simbólicas e imagéticas das crenças de cada um, restaurar a imagem onde ela transgride, salvar os fragmentos, proteger os escombros, saber fazer com a ruína. Investigando uma espécie de arqueologia do fanatismo, Marcos Pimentel recolhe os restos desse cafarnão de objetos heterogêneos, dando um verdadeiro testemunho da construção das imagens no Brasil contemporâneo.
Testemunhar aqui é tentar produzir significação para a catástrofe, como fizeram Bruno Latour e outros curadores na exposição Iconoclash, realizada em 2002 na Alemanha, que inclui também a elaboração de um livro em que se assinalou a crise dos ícones, a horizontalização das identificações e a insistência das imagens, que sempre voltam a retornar, não importa o quanto queiram livrar-se delas. Ataca-se a sacralidade do outro, mas a imagem é irredutível, permanece. A exposição segue um fluxo de imagem em religião, política e arte, e trabalha o desmantelamento simbólico e a questão da iconoclastia de maneira aguda, retomando a força da imagem sem empilhar descrença sobre descrença, continuando a tarefa de desencantamento com ainda mais desencantamento. Na poeira levantada em muitos incêndios e injúrias em terreiros, podemos encontrar o que Bruno Latour assinalou como uma espécie de vontade simplória de se livrar das imagens. Em Fé e Fúria, encontramos um questionamento que também sustenta a reinvenção da imagem por dentro, pois, mais do que quebrar imagens e cultuar a iconoclastia, trata-se de tomar partido na guerra das imagens que cultura, arte e religião travam em sociedade, tentar ler entre as imagens e criar outro campo de diapação, onde o singular não cede aos apaziguamentos imediatos. O filme promove uma desconstrução semântica, pois não teatraliza o conflito. Ao contrário, o que ele não mostra é o que faz ver e, portanto, compreender. Não é uma reportagem, é um objeto político suficientemente artístico, que compõe e entende a polissemia e o indecidível da imagem, sua equivocidade, seu excesso, analisando as pulsões destruidoras com contra-imagens forjadas nas falas vigorosas daqueles que denunciam a barbárie e escrevem sua história. Se o preconceito e a destruição simbólica produzem efeitos devastadores, é preciso retomar as imagens que admitem impurezas, contradições e rasuras como fundantes de uma maneira encantada de se encarar e ler o mundo no alargamento das gramáticas. Como situa o pesquisador Luiz Antônio Simas, o solo do terreiro brasileiro é assentamento, é o lugar onde está plantado o axé, chão que reverbera vida. Nas religiões de matriz africana, há um sentido de coletividade, em que o singular pode fazer história, intervindo no mundo como espaçamento ou ofenda, a partir da qual cada um pode colocar algo de si. Um estar em trânsito, como na ideia do transe, que só pode se estabelecer a partir de um corpo disponível e não de um que esteja sob a vigilância moral da lógica evangélica. Fé e Fúria denuncia essa dominação dos corpos, a ideia do sequestro dos corpos pelo capital, como um fenômeno de morte e aniquilamento, de destruição simbólica, e aposta sem fixidez nem garantia na escuta, ao mesmo tempo em que guarda uma precisão cativante, feita de miudezas e descrições rigorosas sobre a experiência da fé. O cineasta atua quase como um psicanalista silencioso e atento, dando à magia uma espécie de evidência e tratando o misterioso não como aquilo que não pode ser visto, mas como um fenômeno e como algo que se manifesta. Diante da combinatória de pobreza simbólica, domesticação infantil, estratégias de guerra e ataques sistemáticos e violentos à diferença religiosa, o filme encontra uma complexidade transversal das imagens, o lugar do misto e do heterodoxo, criando um contexto mais amplo e complexo, em que a controvérsia das imagens é lida levando em consideração um dos seus aspectos mais relevantes. Toda proibição de imagens gera também uma imagem. Imagem que, no caso, desembocou numa catástrofe política que se funda no lugar do ódio, entre a descrença e o culto profano, numa espécie de fé cega que impede qualquer potência crítica. O ídolo, eleito a partir de uma estética totalitária, está localizado no final do filme, nos letreiros que deixam entrever o slogan "Brasil acima de tudo, Deus acima de todos". O formato meme é de uma agudeza cortante e comparece acachapante, como se naquela pequena imagem tudo negasse a dimensão da tomada da palavra, do agenciamento entre a linguagem e o visível. Uma imagem escandalosamente real,
construída a partir da estética que faz reverberar Walter Benjamin em experiência e pobreza. Se o homem perdeu a experiência, isso não significa que ela não exista. Sim, ela existe, porém o homem parece ter se impossibilitado de se traduzir nela. A adesão a um grupo religioso que oferece uma imagem total parece ser uma das poucas formas de construção de laços de pertencimento, de afirmação de uma identidade passível de reconhecimento e de inserção social. É a instrumentalização do medo, num misto de ignorância, repressão, intolerância, violência. Tramas em que o capitalismo e a religião se enredam, marcando a relação com o sagrado por uma relação de troca imantada pela ideologia do mercado. A fé é demonstrada por ofertas que funcionam como um investimento retribuído na forma de sucesso material. Esse processo, claro, implica uma afinidade direta com a cultura do consumo e do sucesso material, em contraste com o ascetismo cristão original. Mas seu apelo só funciona porque há um roteiro pronto e empobrecido que dá sentido ao indomesticável da existência. Nele, a prática da crença funciona como um modo de negar e substituir desejos e, ao mesmo tempo, como forma de reforço e consolidação de identificações, diferente da beleza vertiginosa e poética que pode ser colhida nas falas diversas e distintas de pessoas ligadas à Umbanda e ao Candomblé. Nessas falas convive o senso de coletividade, se recusa o primado do eu e se refunda o comum na partilha de sentidos e mistérios. Em Futuro de uma Ilusão, Freud tenta localizar a questão religiosa assentando-a sobre a noção de ilusão e continua em suas investigações chegando a definir a religião como um tipo de delírio. Mas o delírio, ele mesmo, torna-se portador de um grão de verdade. Importante assinalar aqui que para a psicanálise o delírio carrega a importante função de organização do mundo e de anteparo à invasão do real, sendo que a verdade do delírio não está nas suas teses. Delírio não é apenas falsidade e errância, é uma ficção que aponta para um fragmento de realidade perdida e para o seu trabalho de recuperação. É uma tentativa de cura e de reinvestimento na realidade. No percurso freudiano, ele migra do mito, enquanto artefato cultural ligado à fala e à oralidade, para a religião como um tipo de historicidade ligada à escrita, como possibilidade de uma escrita de si no mundo que poderia fazer laço social, um lugar para o delírio, verdade de cada um. Em Moisés e Monoteísmo, testamento freudiano representado por Moisés e a religião monoteísta, há um fragmento de teoria política baseado na ideia simples, mas poderosa, de que a origem da religião não está, como no caso do totem, dependente de uma identidade baseada em nomes comuns e traços de pertinência, mas na figura do estrangeiro. No fulcro da existência religiosa encontra-se a política e a história pensadas a partir do trauma. Aqui, Freud parece redescobrir a tese de que a própria modernidade, com seus sistemas simbólicos autônomos e suas trocas, possui uma espécie de metafísica irresolvida, baseada na teologia política como centro ausente que retorna em momentos de crise e indeterminação, dando origem e luz superegóica a versões perversas do Pai. É sob esse aspecto estrangeiro que Marcos Pimentel se debruça ao investigar a diferença fundamental das igrejas neopentecostais e das religiões de matriz afro. Trata-se de perscrutar o caminho da fé a partir de uma fúria outra. Se, de um lado, exalta-se a dimensão do mesmo, fundada em valores morais e nacionalistas, de outro lado, uma alternativa de resistência étnica e cultural, um testemunho de uma ética singular que sustenta essa espécie de estrangeiridade no centro da fé. O centro político dessa guerra de narrativas conduz ao aspecto religioso também na política, que foi onde a extrema-direita encontrou solo para aniquilar a diferença, de tal modo que nos resta lutar por vidas e por modos de vida, por experiências heteróclitas, transformando nossos pensamentos, sonhos e devaneios em utopias que aglutinem tanto particular e intransferível da experiência
como solo comum do qual outros possam tomar parte, participar ativamente, dele partindo para reinventar a política que deve ser tecida junto à poesia que rasura o espaço da segurança, para construir tremulamente um abrigo que caiba o dissenso. Importante destacar a homogeneização denunciada em vários depoimentos do documentário, inclusive sobre a forma de exclusão do aspecto desviante da experiência, mudança nítida que aparece no diagnóstico das possessões e na eficácia das técnicas de exorcismo, baseadas no reenvio do diabo e de seus demônios para o inferno, excluindo a dimensão paradoxal e ambígua do desejo. Diferente da Umbanda, que reconhece o mal como parte da natureza humana e o descaracteriza como maldade, pois é uma religião de liberação e não do acobertamento das paixões humanas. A história cultural brasileira pode ser aprendida e apreendida não apenas em livros de história. A Umbanda, por exemplo, reinterpreta os valores, as visões históricas e os acontecimentos nacionais. O panteão umbandista é constituído por personagens que assinalam a necessidade de uma memória coletiva. A maneira radicalmente distinta como as religiões tratam a dimensão da vida, do mal, do sacrifício, do sentido de comum foi trazida para o centro de um documentário que tangencia a questão da fé, magia e mistério com extrema sutileza, apostando no infindável sobre a materialidade movente do mundo. E, se há uma tomada de posição, ela deriva de uma escuta fina e de um olhar para as imagens que buscam, ao invés da grandiloquência, o seu próprio ponto de subdesenvolvimento, seu próprio patois, seu próprio deserto, como uma prática menor no sentido que Deleuze e Guattari evocam, um exercício que encontra potência nas fragilidades e fissuras. Se a religião pode ter uma função obliteradora tamponando a castração com o sentido, há também outra vertente, outro caminho capaz de acolher o sujeito do desejo e o furo no saber, convocando-nos à invenção ao invés dos sentidos próprios. Estaríamos assim com fúria desejante, acrescentando outro elemento à crítica freudiana à religião, a relação íntima de Deus com o real e com o insondável seria aquilo que dá ao religioso um caráter irredutível, fazendo vicejar a poesia e a singularidade na experiência religiosa e encontrando o tormento vivo e necessário para ainda inscrever no mundo um gesto poético e político que reinventa tanto a fé quanto a fúria. Bianca Dias é psicanalista, escritora e crítica de arte.